Olá pessoal, vamos aqui para mais uma aula. Agora nós vamos trabalhar a nossa parte de funções hiperbólicas, né? Na aula passada eu pedi para vocês fazerem uma análise de dois exponenciais importantes, que é o e elevado a x e o e elevado a menos x. E depois nós vimos o gráfico de 1/2 de e elevado a x e de 1/2 de e elevado a menos x. Então vamos lá, vamos continuar aqui. Então, o que é uma função hiperbólica? Né? Então, é um nome curioso, né? As funções hiperbólicas têm como característica se relacionarem com as exponenciais, e elevado a x e e elevado a menos x. Né? Essas duas exponenciais que a gente viu na aula passada. Então, toda função hiperbólica tem característica de trabalhar com essas funções, com essas características. Né? Então, elas trabalham essas duas expressões aqui. E elevado a x menos e elevado a menos x sobre 2. Então, essa é a primeira expressão que gera uma função hiperbólica. A outra expressão é a adição. Nós vamos ter isso aqui. E elevado a x mais e elevado a menos x. Né? Então, essas duas expressões aqui, elas geram o que a gente chama de funções hiperbólicas. Né? Na verdade, é o seno e o cosseno hiperbólico, mais especificamente falando. Né? Então, vamos definir especificamente cada um. Tem? As expressões que eu acabei de apresentar são o seno e o cosseno hiperbólico de x. Né? É importante ressaltar que as funções hiperbólicas elas são exponenciais, são funções essencialmente exponenciais. Então, não vamos, apesar de ser um seno, não vamos confundir com a função seno que a gente estuda lá atrás. Né? Ela não tem muita característica com a função seno, não. Nós vamos perceber quando a gente for montar o gráfico dela aqui. Ela se aproxima mais com o gráfico de uma função tangente, a função de seno hiperbólico. Né? E o do cosseno hiperbólico se aproxima mais com a da cossecante, mas não tem nada a ver com o seno e com o cosseno. São gráficos muito distintos. Né? Então, por exemplo, o seno hiperbólico é a função definida do seguinte modo. Seno hiperbólico de x é igual a e elevado a x menos e elevado a x sobre 2. Né? Então, na aula passada, a gente estudou o gráfico da função e elevado a x sobre 2 e estudamos o gráfico da função e elevado a menos x sobre 2. Então, pessoal, notem que esses gráficos eles vão nos dar uma ajuda a gente entender aqui, porque observem que é só uma diferença entre e elevado a x, ó, que você pode escrever essa parte aqui, ó, e elevado a x sobre 2 menos e elevado a menos x sobre 2. Então, se você perceber, é o gráfico dessa função menos o gráfico dessa função. Então, quando você faz a diferença entre esses gráficos, a gente tem o gráfico do seno hiperbólico. Né? Vamos ver como é que isso ia ficar geometricamente, né? O gráfico disso aqui. Então, vamos fazer uma análise aqui. Eu trouxe o gráfico aqui para a gente. Então, o gráfico do seno hiperbólico, ele fica assim. Então, olha só, como a gente viu, né, na aula passada, olha só, essa parte aqui é o gráfico de e elevado a x sobre 2, e essa parte aqui é o gráfico de menos e elevado a x sobre 2. Então, quando eu faço a soma dos pontos desse gráfico aqui, com esse gráfico aqui, vai me encontrar esse ponto, né? Como assim, professor? Olha, para a gente perceber isso claramente, vamos analisar esse ponto aqui. A gente estudou ontem que esse ponto aqui ele corresponde a 1/2. No caso aqui, menos 1/2, né, que nós estamos aqui abaixo. E esse ponto aqui, 1/2. Quando a gente soma esses dois, ó, 1/2
com menos 1/2 dá quem? Dá 0, não é isso? Então, é a adição dos pontos. Então, para qualquer ponto que você pegar, é exatamente isso. Então, se eu pegar bem aqui, ó, esse valor de x aqui qualquer, ele vai gerar um valor para y. E automaticamente, outro valor aqui para y. Quando eu pego esse valor e somo com esse, notem, ó, só vou subtrair esse pedacinho aqui, né? Vou subtrair esse pedacinho aqui e vai dar o ponto lá no gráfico, ó. Estão vendo? Então, a gente tirando esse pedacinho que a gente tinha aqui de acréscimo, dá exatamente o ponto no gráfico. E assim para os valores positivos também, ó. Vamos fazer uma análise aqui nos valores positivos, ó. Se eu pegar aqui, ó, qualquer valor de x qualquer, por exemplo, esse valor de x aqui, ó. Qual que é esse valor de x? Então, ó, ele tem esse valor aqui para y, ó, esse comprimento aqui é o valor de y, né? E ele tem nesse outro gráfico esse pedacinho aqui, ó, pequenininho. Então, quando eu pego esse que tiro essa partezinha pequena, né, isso, ó, porque eu tenho uma pequena parte aqui, ó, só esse pedacinho aqui que eu vou tirar da parte de cima. Então, dá que ponto? Dá exatamente o ponto do seno hiperbólico, né? Então, é um processo simples, geometricamente você percebe isso. Algebricamente, esses números são números complexos, não são números tão fáceis da gente encontrar, né? Então, vamos ver agora o cosseno hiperbólico. O cosseno hiperbólico é definido pela seguinte expressão: o cosseno hiperbólico de x é igual a e elevado a x mais e elevado a menos x sobre 2. De modo semelhante, você também pode perceber e elevado a x sobre 2 mais e elevado a menos x sobre 2, né? Então, você fazendo essa continha aqui, light, você encontra a função. A gente estudou o que é elevado a x e o que é elevado a menos x. Então, vamos ver isso geometricamente lá no gráfico. Então, o cosseno hiperbólico, o gráfico é assim. Ó, notem que aqui é o gráfico de e elevado a menos x sobre 2. E aqui é o gráfico de e elevado a x sobre 2. Ó. Nós temos aqui, ó, e elevado a menos x sobre 2 e e elevado a x sobre 2. Então, são esses dois gráficos. Então, o cosseno hiperbólico é a adição desses valores. A gente consegue perceber claramente que na aula passada a gente estudou. Esse ponto aqui é exatamente 1/2, né? Então, 1/2 mais 1/2 é 1. 1/2 mais meio é 1. Então, qualquer valor que você pegar, ó, quando eu pego bem aqui, ó, esse valor mais esse valor, quando eu junto esse com esse, vai dar esse valor aqui em cima, tem? Então, quando eu pego esse pedacinho e eu acrescento com esse pedaço aqui, então, só acrescentar vai dar aqui em cima. Fácil, fácil. Então, esse é o gráfico do cosseno hiperbólico. E aí, como é que ficam as outras funções hiperbólicas, né? As outras funções hiperbólicas resultam do seno e do cosseno, tá? Ora, porque eu sei da trigonometria que a tangente é seno sobre cosseno. Então, a tangente hiperbólica de x é o seno hiperbólico de x, seno hiperbólico sobre o cosseno hiperbólico de x. Então, aí eu tenho a tangente. Se eu quiser a secante é 1 sobre o cosseno. Então, a secante hiperbólica é 1 sobre o cosseno hiperbólico. A cotangente é 1 sobre a tangente hiperbólica. A cossecante é 1 sobre o seno hiperbólico. E assim segue, tem? Ok? Basta pegar esses conceitos já produzidos, né? Então, o que a gente queria apresentar para vocês era isso sobre as funções hiperbólicas, né? Então, eu agradeço para vocês. Agora façam bons estudos. Nós vamos passar uma atividade bem simples, até porque esse conteúdo aqui é complexo para
para o nível de estudo, mas é importante que você entenda, porque lá no cálculo a gente vai utilizar muito isso aqui, principalmente para encontrar derivadas e limites dessas funções aqui, ok? Então, é para título de informação para vocês, para preparar para os estudos futuros. Obrigado e até a próxima.